Olá, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Silas Longo e este é mais um momento precioso na presença de Deus em mais um devocional. Obrigado por ter nos ajudado nesse projeto. Você que é inscrito no canal, você que tem compartilhado nossos vídeos, tem deixado o seu like, que Deus em Cristo te abençoe. Este é um canal que tem o objetivo de proclamar a palavra de Deus, trazer um momento de reflexão na vida daqueles que querem iniciar o dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje um trecho da palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, no capítulo de número 2, o verso 19 e 22, que diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal neles. E disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Águas amargas nunca mais. A palavra do Senhor diz que após o arrebatamento de Elias, Eliseu assume a liderança profética naquela região. Ele assume a liderança da escola de profetas. Eliseu então resolve plantar uma base profética nas mediações de Jericó. Mas só tem um problema: as águas são más e a terra estéril. Os moradores e as famílias daquela cidade estavam sendo dizimados, pois nada do que plantavam produzia. Não havia alimento e não havia também água, nem mesmo para beber. O que Eliseu ouve é que naquele lugar só existia fonte de morte e de esterilidade. E isso tinha levado aquele povo a uma total desmotivação. Estavam desmobilizados, desanimados, onde eles tinham perdido a esperança naquela região. Talvez você, meu amado, esteja vivendo nessa situação. Talvez você esteja como esta cidade, onde há fonte de morte, onde há presença de esterilidade, onde o desespero tem tomado conta da sua vida de forma implacável e eminente. Talvez, assim como os habitantes daquela cidade, você já perdeu a esperança nas mais diversas áreas da sua vida. Portanto, o texto que li é extremamente relevante para quem quer sarar os mananciais de sua vida, deixar de ser manancial de morte e se tornar um manancial de vida e de bênção. Por detrás desse primeiro milagre do profeta Eliseu, há algumas verdades espirituais que, se encarnada, são poderosas para sarar as fontes de morte existente em nossas vidas. Para isso, nós precisamos crer que as nossas fontes podem ser restauradas. Eliseu, ele só curou aquelas fontes porque ele creu nisso. Porque ninguém cura o que acredita ser incurável. Ninguém tenta curar o que já acredita ser um caso irreversível, perdido. E quem deseja ver o milagre da transformação de sua vida, deseja deixar de ser fonte de morte ou de tragédia, de infelicidade, também tem que crer nisso. Não há manancial, por pior que seja, que não possa ser restaurado, curado, transformado
pelo poder de Deus. Em Deus, os mananciais de morte se tornam mananciais de vida. Porém, precisamos tratar a morte no seu nascedouro, na fonte. Quem quer deixar de ser fonte de morte e se tornar fonte de vida, tem que se concentrar, aprender a tratar da morte no seu nascedouro. Na leitura que fizemos, veja bem onde Eliseu lançou o sal. A Bíblia diz assim: então ele saiu ao manancial das águas e deitou sal neles. Ele não foi jogando sal na beira do rio. Ele foi direto na fonte de onde jorrava a água venenosa. O que tem o seu paralelo em nossa experiência. Quem quer sarar as fontes da vida tem que fazer o mesmo. Em outras palavras, tem que ir direto na fonte do problema, na fonte da morte, na fonte do fracasso, na fonte da desagregação familiar. Não basta tratar as consequências, é preciso curar a fonte que gera, por exemplo, o divórcio, que gera intriga, que gera dor, que gera tragédia, a infelicidade. Qual fonte tem gerado morte em sua vida? Às vezes a fonte é uma pessoa e você precisa tratar. Às vezes a fonte é um vício que você precisa tratar. É uma deformação de caráter. Talvez seja uma perversão, um trauma ou um pecado escondido e agargalhado. As nossas ações só são eficazes quando agimos e principalmente entendemos que é conforme a palavra de Deus. Todo meio humano só terá sucesso se vier acompanhado pela palavra de Deus. O contrapé desta afirmação também é verdadeiro. Qualquer meio humano será ineficaz, inócuo para transformar as vidas se não vier acompanhado pela palavra de Deus. Eliseu lhe joga o sal, meio humano, mas nada acontece até que ele diz ao Senhor: tornei saudável a estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ou seja, ele diz assim: assim diz o Senhor, a palavra profética. Quando ele diz assim diz o Senhor, ele está dizendo: olha, a partir desse momento, você está curado. A partir desse momento, as águas serão saudáveis. Já não haverá mais morte, nem esterilidade, mas sim vida. Em outras palavras, nós podemos ter tudo: carro, dinheiro, casa, todos os amparos que a vida pode nos proporcionar. Mas isso não é suficiente para alterar os conteúdos de nossas fontes. Podemos ter tudo isso e continuar a gerar só morte em nossas vidas. Aliás, é o que geralmente acontece. É preciso a ação da palavra de Deus. Só a palavra de Deus no coração para mudar as fontes de nossas vidas. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nós precisamos não é de mais sal. O que nós precisamos é erguer a vida sobre a palavra de Deus. Não importa o conteúdo que emana de nós. Somos fonte, mananciais a jorrar realidade de vida ou de morte. Hoje a oportunidade de sermos sarados pela palavra desse Deus maravilhoso é que é capaz de transformar as fontes tépidas e rotas de nossas vidas num manancial de bênção. A história bíblica de Elias em Serepta narra um período de seca severa quando Deus instruiu Elias a ir à cidade de Serepta para ser sustentado por uma viúva. Ao chegar ali, Elias se depara com uma situação caótica e perturbadora. Ele encontra uma mulher apanhando alguns cavacos. E ele então pede a esta mulher água. E aquela mulher
sai para buscar água. Então Elias, em seguida, pede para ela um pedaço de pão. Ao que a mulher olha para o profeta e diz assim: a tua serva só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer uma última refeição para eu e meu filho e depois morrermos. Então o profeta olha para aquela mulher e diz assim: faça conforme a tua palavra, mas faça primeiro para mim. Até nesse momento era ação humana. Pegar a farinha, o azeite que restava e cozer, preparar um pão para o profeta. Mas nenhum efeito isso surgiria se não viesse acompanhado da palavra, a qual Elias diz: porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não cessará. A viúva, ela obedeceu ao profeta, porque o profeta havia feito uma promessa baseada na palavra, de que o azeite não acabaria, nem a farinha acabaria, até o retorno da chuva. Com sua fé, a viúva e sua família foram sustentadas milagrosamente por muitos dias. Nós sabemos que só iremos ter sucesso quando nós agimos de acordo com a palavra em fé e obediência. A viúva demonstrou fé e obediência ao seguir as instruções de Elias, mesmo em uma situação desesperadora. Você só vai ter sucesso se você for com fé e obediência à fonte daquilo que gera o mal. E na autoridade do nome de Jesus, utilizando a palavra do Senhor, repreender o mal. Aniquilar a fonte que lhe traz todos os infortúnios da vida. Porque agindo assim, você terá vitória, porque Deus prometeu. Quero orar por você neste momento. Você que assistiu esse vídeo até esse presente momento. Senhor, nosso Deus, meu Pai, te agradecemos por esse tempo precioso em tua presença. Obrigado por cada vida que assistir este vídeo, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta manhã, nesta hora. Que a tua palavra não volte vazia, mas produza os frutos dignos do teu reino em cada um de nós. Abençoa, Senhor, nossa família, nossos trabalhos, os nossos planos, que possamos viver o que aprendemos hoje, sendo luz, sendo sal, sendo agente da tua graça, acreditando que a nossa ação precisa ser acompanhada da tua palavra. Renova as nossas forças, aumente a nossa fé e une ainda mais no propósito do teu amor. Dai-nos um dia abençoado em paz, guardado sob a tua poderosa mão, nesta semana que hoje se inicia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um grande abraço, meu amigo, meu irmão em Cristo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Isso é muito importante para nós. Deixa aí, de onde você está ouvindo, assistindo esse vídeo. E que Deus em Cristo te abençoe de uma forma especial. Teu amigo, pastor Silas Longo.